Olá, alunos. Meu nome é Adilson Júnior. Eu sou professor aqui pela FEITEP. Sou formado em Engenharia pela Universidade Estadual de Maringá, onde também eu fiz o meu mestrado na área de estruturas. E recentemente, no ano passado, eu concluí meu doutorado pela Universidade Estadual de Londrina, na área de Tecnologia dos Materiais. A nossa aula de hoje é a continuação do conteúdo que tem sido ministrado pela professora Giovana. Nessa unidade de hoje, nós veremos o seguinte tema: tensão, deformação e coeficiente de segurança. Introduzindo o nosso conteúdo aqui, a nossa aula está distribuída em dois tópicos principais. O primeiro tópico, nós teremos aqui tensões e coeficiente de segurança, e um segundo tópico maior, tensão de deformação e propriedades dos materiais. No primeiro tópico, nós vamos abordar ali tensões e definições de tensões, e então nós entraremos no coeficiente de segurança para tratar das tensões admissíveis e também tensões últimas. Então, nessa segunda parte da aula, nós faremos uma introdução, vamos definir o conceito de deformação, trataremos também do que é a deformação específica sob carregamento axial. Então, nós entraremos nas definições e conceitos principais relacionados com tensão e deformação, abordando materiais dúcteis principalmente e fazendo uma breve definição sobre materiais frágeis. E por último, nós apresentaremos para vocês a lei de Hooke e o módulo de elasticidade. Qual que é o propósito principal? Nós temos que entender que todo projeto, seja de uma estrutura de aço, uma estrutura de concreto, uma estrutura de madeira, esse projeto está relacionado com as tensões e as deformações que estão submetidos os materiais. Desse modo, sempre quando a gente vai dimensionar um elemento estrutural, a gente tem que conhecer e compreender com propriedade quais são as deformações, quais são as tensões que os materiais estão submetidos. São parâmetros essenciais para o dimensionamento de qualquer estrutura. Desse modo, esta unidade, a quarta unidade, ela vai procurar apresentar para vocês os fundamentos básicos sobre esses conteúdos, tensões e deformações. Nessa primeira parte do nosso estudo, nós entraremos então no estudo de tensões e coeficiente de segurança. Para isso, vamos considerar um sólido, como é aqui apresentado nessa imagem, um sólido isotrópico, homogêneo. E nesse sólido, nós vamos aplicar diversas forças, como são indicadas aqui por essas setas, F1, F2, F3 e F4. Se nós fizermos uma seção dividindo esse sólido, como é apresentado aqui na imagem, e nós olharmos internamente nele, como consta nessa segunda imagem aqui, nós vamos perceber que aparecem esforços internos, que são resultantes o quê? Do próprio efeito das forças externas que agem. Então, internamente, para o corpo estar em equilíbrio, na hora que eu abro ele, eu vou perceber que existem esforços internos, como são indicadas por essas setinhas aqui. O que a gente vai fazer para analisar a tensão nele? Nós vamos pegar um elemento de área, ΔA, igual está aqui na imagem. Se nós extrairmos esse elemento ΔA e considerarmos um eixo Z para cima e x e y num plano, a gente consegue identificar, então, para esse elemento de área ΔA, uma força ΔF que age nele, e a gente vai decompor essa força ΔF num plano Z, no eixo Z, no eixo X e no eixo Y, de tal modo que a gente vai ter, então, essas componentes em cada um dos eixos que age nesse nosso elemento ΔA. Continuando aqui, melhor explicando, então, o que nós fizemos? Nós pegamos uma força finita, ΔF, que é essa forcinha que age nessa pequena área ΔA, e identificamos as componentes em Z, em X e em Y, de tal modo que essas três componentes, esses três vetores, eles identificam para a gente essa força ΔF. O que a gente percebe? Existe uma força normal. O que é uma força normal? Uma força que age em 90 graus com relação à área ΔA, que é a componente ΔFZ, ou seja, a componente no eixo Z.
E existem outras duas forças, duas componentes de forças, melhor dizendo, que agem em Y e em X, e essas forças, elas são tangentes, elas tangenciam esse elemento de área. Então, temos uma normal e duas tangentes, ΔFy e ΔFz. Por que a gente está colocando isso para vocês? Para a gente definir o que é tensão normal e o que é tensão de cisalhamento. A tensão normal, como nós podemos ver aqui, ó, ela corresponde à força na perpendicular, que seria ΔFz, agindo sobre essa área ΔA. Isso daqui para a gente é definido como força normal. Por que é força normal? Perdão, tensão normal. Porque ela é resultante de uma força normal à área. Já a tensão de cisalhamento, que a gente pode encontrar muitas vezes se referindo a ela como uma tensão de corte, essa tensão ela é resultante das forças que tangenciam essa área ΔA. De tal modo, como a gente tem duas componentes, uma em Y e outra em X, a gente vai ter duas tensões de cisalhamento. Tal, letra grega, ZY, Z quer dizer o quê? É com relação ao plano Z, ao eixo Z, é a área que está perpendicular, a área está perpendicular ao eixo Z na direção Y. Tal ZY, que é o quê? A componente de força em Y dividido pela área. E também temos tal Gcis, que por analogia é o quê? É a componente no eixo X dividido pela nossa área, pelo nosso elemento de área. Então aqui nós temos as duas definições de forças. Essas forças que eu estou apresentando para vocês são as principais tensões, melhor dizendo, que agem sobre os elementos estruturais. Se você pegar uma viga, um pilar, uma laje, possivelmente você vai identificar nesse elemento estrutural tensões de cisalhamento e tensão normal. Se você pegar um elemento de treliça, ali, especialmente em treliça, como elas trabalham só com esforço normal, você vai identificar apenas tensão normal. Mas são os tipos de tensões mais comuns e que a gente tem que dimensionar os nossos elementos estruturais para resistir a essas tensões. Não faz parte do conteúdo dessa disciplina, o dimensionamento, mas faz parte de fornecer para vocês as definições e os conceitos que vocês vão utilizar em disciplinas futuramente, na parte de concreto, madeira, estrutura de aço, enfim. Desse modo, o que a gente pode fazer então? A gente pode caracterizar essas três tensões agindo nesse elemento de área. Uma tensão normal, que aqui é a letra grega sigma, sigma z, e duas tensões de cisalhamento, uma em Y, na direção Y, e outra na direção X. Quais são as unidades básicas aí do Sistema Internacional de Tensão? Tensão, como a gente pode ver, é força sobre área. Força é Newton, área é metro quadrado. Newton por metro quadrado nos dá essa unidade no Sistema Internacional que é chamada de Pascal. Desse modo, aqui já antecipando para vocês, como que a gente costuma representar a tensão? No formato de quilopascal, 1 quilopascal, esse quilo aqui quer dizer 10 a terceira, que é igual a 10 a terceira Pascal, que é igual a 10 a terceira Newton por metro quadrado. Outras variações que nós temos aí de forma de representar a tensão é mega, onde esse mega significa 10 a sexta Pascal, ou giga, onde esse giga significa 10 a nona. Usualmente a gente trabalha mais com megapascal para tensões e para modularidade, que a gente vai ver um pouco mais à frente, é muito usual se empregar gigapascal. Agora, nós vamos simplificar um pouco essas definições anteriores, porque se vocês perceberem, voltar ao slide aqui, está no formato de limite. Muitas vezes a gente se pergunta para que a gente vai usar tudo aquilo que a gente estuda lá em cálculo, né? Aqui é um exemplo disso. A gente usa uma expressão de limite, onde a área tende para zero. Naturalmente, a força que age nessa área também tende a zero, só que a divisão desses dois elementos dá um resultado finito e não infinito. Então, se a gente fizer o limite desses elementos aqui, a gente vai obter então essas tensões. Mas para a gente simplificar o nosso estudo, o que é possível fazer? A gente trabalhar com tensão normal média. Como que a gente obtém essa tensão normal média? A gente considera o elemento ΔA, igual está aqui,
Mas como se esse elemento ΔA, ou melhor dizendo, ao invés de eu ficar com apenas um elemento pequeno, o elemento diferencial, o elemento infinitesimal, eu trabalho com uma área cheia, onde aqui eu vou ter uma tensão média. Então eu consigo usar o conceito de tensão normal média. Essa tensão normal média, se a gente for considerar uma barra, nesse caso aqui de seção retangular, o que ela seria? Eu tenho uma força total, que no caso aqui eu posso ver que é P, puxando esse elemento no sentido para baixo. Naturalmente eu vou ter uma resultante P lá para cima. Então eu posso dizer que a minha seção, aqui a seção desse elemento estrutural, ela está submetida a uma força P. Se eu pegar P e dividir pela área, eu tenho a tensão normal. Aqui é o conceito de tensão normal média, que é o que a gente vai usar no nosso estudo daqui em diante. Do mesmo modo, a tensão de cisalhamento, para a gente tratar ela em termos médios, o que a gente pode pensar? Eu coloquei aqui para vocês, retirei lá do livro do Hibbeler, essa imagem onde nós temos como se fosse dois bloquinhos, um bloco à esquerda e outro bloco à direita, e aqui em cima nós temos uma placa, e essa placa é submetida a uma força F. No que essa força F sobrecarrega essa placa inferior, existe uma tendência de rasgar, ó, aqui, nesse trecho CD e no trecho AB, existe uma tendência de rasgar e extrair esse elemento aqui. Essa tendência de rasgo, como eu comentei com vocês lá no início, é o efeito da própria tensão de cisalhamento, é uma força cisalante que tende a cortar. Se eu olhar aqui na superfície desse bloquinho, eu peguei esse bloquinho, coloquei aqui, eu vou perceber que para equilibrar a minha força F, existe uma força V e uma força V, que naturalmente essas forças V, por equilíbrio aqui, elas correspondem a 50% de F cada uma delas. Então nessa superfície aqui, ó, nós conseguimos identificar então uma tensão cisalhante. E essa tensão cisalhante em termos médio, tensão cisalhante média, ela é dada por quê? Por V dividido pela área. Agora, nós definimos o quê? Tensão normal e tensão de cisalhamento. Nós vamos entrar numa próxima definição, que é a tensão de esmagamento. É uma tensão muito comum quando a gente tem parafusos, pinos e rebites, e esses elementos, eles agem sobre uma área. Aqui nesse exemplo, nós temos duas placas, placa A e placa B, e a espécie de um pino aqui, segurando essas duas placas. Ó. Tem uma força F para lá, outra força F para cá. Essas forças elas estão em sentido oposto, e esse pino mantém essas placas unidas. Se nós olharmos, então, interiormente no furo, que está contido o pino, o que a gente vai perceber? Que vai existir uma força P que vai sobrecarregar, que vai agir sobre essa seção interna desse furo aqui. Desse modo, de forma aproximada, e isso os pesquisadores nos permitem assim considerar, eu posso dizer que a tensão de esmagamento que age sobre essa área aqui é dado por P, que está agindo sobre a área, dividido por essa área de projeção do pino sobre essa região interna. E o que é essa área de projeção? É igual à espessura da placa vezes o diâmetro dessa seção. Por isso, então, que a tensão de esmagamento ela é dada por essa equação aqui, P sobre T vezes D. Aqui agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Se vocês se recordarem, nós vimos tensão normal e tensão cisalhante. A normal, como se fosse num eixo 90 graus com relação à área, e a cisalhante, tangencial a essa área. Esse é um plano que a gente definiu, só que a gente pode definir muitos outros planos. E para cada plano, a gente consegue identificar novas tensões normais e novas tensões de cisalhamento. O que a gente fez aqui agora? Ó? A gente pegou o mesmo elemento prismático que nós trabalhamos anteriormente, e ao invés de colocar o plano, vamos dizer assim, que perpendicular à nossa barra prismática, o que eu fiz? Eu inclinei ele em θ graus. Para aquele primeiro caso que nós vimos anteriormente, esse θ é como se ele fosse zero, ele estaria cortando aqui, ó, perpendicularmente à barra, mas eu dei uma inclinada
em θ graus diferente de zero, θ graus maior que zero. Desse modo, eu consigo então puxar esse elemento e olhar internamente. Vou identificar novamente a força P agindo aqui, só que agora o meu plano ele não está mais em, vamos dizer assim, na vertical aqui, ele está com uma certa inclinação, conforme a gente consegue ver nessa imagem aqui. Desse modo, eu vou ter uma nova tensão normal, que ela tem esse sentido aqui, ó, essa direção inclinada, e uma tensão cisalhante também inclinada. A forma que a gente usa de dar nomenclatura para essas tensões agora é o quê? É sigma, θ e tal, θ, onde esse θ aqui é a angulação desse plano. Usando as propriedades da trigonometria, a gente consegue mostrar que essa tensão nesse plano inclinado, que a gente chama de plano oblíquo, para a tensão normal é igual a P sobre A0. O que é esse A0? Esse A0 é a área da própria seção ali do nosso elemento prismático, que seria quando o ângulo fosse zero. Se for um elemento quadrado de B por B, esse A que seria o quê? B vezes B. Então é essa relação vezes o cosseno ao quadrado de θ. Já para a tensão de cisalhamento, a gente tem novamente o P sobre a área da seção vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. Então, essas duas expressões aqui, elas vão nos dar, essas duas expressões aqui, elas vão nos dar, então, as tensões normal e de cisalhamento para um ângulo qualquer θ do plano aqui oblíquo. Continuando, aqui novamente eu gostaria até de fazer mais uma observação. Vocês se recordam que a gente falou inicialmente do uso do limite para entender tensão normal e tensão cisalhante? Aqui agora nós vamos usar mais um recurso lá do cálculo integral diferencial, que é a derivada. Se nós derivarmos, voltando um pouquinho aqui, essa expressão tal e igualarmos ela a zero, ou seja, nós estamos buscando um valor máximo para o tal, que seria a tensão de cisalhamento. Se nós fizermos isso, nós vamos perceber que a tensão máxima de cisalhamento ela acontece quando o θ é igual a 45 graus, o ângulo θ aqui é 45 graus. Para 45 graus, o que nós temos para a tensão de cisalhamento? A gente tem que ela vai valer P sobre 2 vezes a área da seção transversal do elemento prismático. Esse θ também eu poderia fazer ele a menos 45 graus, ou seja, ao contrário, nos daria um valor equivalente módulo, mudando apenas o sinal. E a tensão normal, por sua vez, nós também conseguimos calcular ela com a expressão que nós vimos anteriormente, voltando aqui, ó, com essa expressão, aplicando essa expressão para a tensão normal, nós temos que a tensão normal, em 45 graus, também corresponde a P sobre 2 vezes a área da seção. Bom, aqui nós finalizamos, então, a definição aí de tensões consideradas importantes para o nosso estudo. Voltando, tensão normal, tensão de cisalhamento, tensão de esmagamento e tensão normal e de cisalhamento no plano oblíquo. Agora nós vamos entrar na segunda parte do primeiro conteúdo trabalhado nessa unidade, onde nós vamos ver então o coeficiente de segurança. Para que existe o coeficiente de segurança? Todo elemento estrutural ele é dimensionado para resistir aos esforços que agem sobre ele. Mas a gente precisa ter uma margem de segurança, ou seja, vamos supor que uma cadeira lá, ela aguenta uma pessoa de 110 quilos, foi dimensionada para uma pessoa de 110 quilos. Na realidade, essa cadeira ela vai romper para uma pessoa de 140, 150 quilos. Existe uma margem de segurança. E quem que nos dá essa margem de segurança é o coeficiente de segurança. Aqui nessa imagem, para a gente entender, o que a gente tem? A gente tem uma ilustração de uma espécie de uma estrutura usada para ensaio de tração em aço. Aqui a gente tem uma barrinha de aço, ela é travada aqui embaixo por uma garra e aqui em cima por outra garra. E ela é tracionada, ela é puxada, ela é esticada, de tal modo que surge uma tensão internamente aqui. A gente puxa então esse elemento até que vai chegar uma hora para uma força PU, que seria
uma força última que vai romper esse nosso elemento. Então, aqui a gente entra com definição de sigma último, tensão normal última. Essa tensão normal última, ela é o quê? Ela é igual a essa força última, a força que esse elemento resiste, submetido à tração, aqui no ensaio de tração, dividido pela área. Então, com essa tensão última aqui, a gente entende que o nosso elemento estrutural, ele entra em colapso, ele rompe. Essa barrinha aqui, ela vai romper. Como que a gente define o coeficiente de segurança, então? O coeficiente de segurança, ele é dado pela relação entre essa tensão última e a tensão admissível. Voltando para aquele exemplo da cadeira, seria como se eu pegasse, vamos dizer, que a minha cadeira, ela resiste até 150 quilos, mas o que eu admito do uso para ela é 110 quilos. Seria como se eu pegasse 150 quilos e dividisse por 110 quilos. Lógico, aqui a gente está trabalhando com massa, mas a gente transforma a massa em tensão, porque a massa, a gente sabe que uma massa sobrecarregando uma cadeira, sobrecarregando o elemento estrutural, ela é uma força, e essa força sobrecarregando esse elemento sobre a área da seção do elemento é tensão. Então, o coeficiente de segurança, em termos de definição para a gente, é dado por uma tensão última, uma tensão que leva o nosso elemento à ruptura, dividido pela tensão que eu admito, eu aceito sobre esse elemento, garantindo assim uma margem de segurança. Por isso o termo coeficiente de segurança. Do que depende esse coeficiente de segurança? O que é levado em consideração para determinar ele? Isso vocês possivelmente vão ver com mais detalhes nas disciplinas subsequentes. Mas só para a gente entender, o número de vezes que uma carga é aplicada sobre o elemento, uma carga cíclica, isso interfere no meu coeficiente de segurança. O tipo de carregamento, se é um carregamento acidental, o que é um carregamento acidental? Pessoas caminhando, veículos, ou ainda se é um carregamento permanente, que é o próprio peso da estrutura, o peso de revestimento, o peso de concreto, de aço, enfim. Então, dependendo da natureza do carregamento, eu vou ajustando o meu coeficiente de segurança. Também depende de qual que é a natureza do meu material, se ele é um elemento frágil ou elemento dúctil, mas isso a gente vai ver na sequência, nessa aula. Elementos frágeis, eles rompem de forma assim abrupta, enquanto que o elemento dúctil, ele deforma antes de romper. Desse modo, o que convencionalmente se observa? Que no caso de elementos frágeis, a margem de segurança ela tem que ser um pouco maior, porque não se avisa que o elemento vai romper. Uma ruptura frágil, comum que a gente observa, são em pilares de concreto de alta resistência. Quando tem um pilar de concreto de alta resistência, ele tem uma grande capacidade de resistência, só que quando ele rompe de repente, ele não deforma, ele não avisa que vai romper. Já uma ruptura dúctil, é mais comum a gente observar ela no caso de uma viga metálica ou uma viga de madeira, ela deforma bastante antes de romper. Então, esse comportamento dúctil nos permite observar que o elemento está sendo sobrecarregado e, desse modo, já tomar medidas aí necessárias para evitar a ruptura. Então, no caso de elementos frágeis, convencionalmente, existe uma tendência de se utilizar critérios de segurança mais exigentes, porque a gente não tem o elemento, vamos dizer assim, que avisando que ele está para romper. No frágil, de repente, ele rompe de uma vez. Aqui no Brasil, os coeficientes de segurança eles são determinados usualmente pela nossa ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Citando algumas para vocês aqui, a 6118, que é empregada para o dimensionamento de estruturas de concreto, a 7190 para o projeto de estruturas de madeira, a 8800 para estruturas de aço e a 9062 para concreto pré-moldado. Então, os nossos coeficientes de segurança, em grande medida, vamos dizer assim, eles são explicados por essas normas aqui apresentadas. Cumpre também aqui observar para vocês que o coeficiente de segurança, a gente está vendo ele aqui apenas sobre a tensão. Mas quando a gente adentra essas normas, a gente percebe que ele pode entrar como um coeficiente de minoração, ou seja, um coeficiente que reduz a capacidade resistente, ou como um coeficiente de majoração, onde ele majora a carga que está atuando sobre a estrutura. Então, cada norma tem o seu critério próprio ali, mas tudo se resume no coeficiente de segurança. Agora,
nós vamos entrar na segunda parte da nossa aula. Na primeira parte nós vimos tensões e também definimos o coeficiente de segurança. Agora a gente vai entrar no conceito de tensão, deformação e propriedades dos materiais voltado para esse comportamento da tensão e deformação. O que a gente observa? Toda vez que a gente submete uma barra de aço, como eu mostrei anteriormente para vocês, a um ensaio de tração, onde eu puxo essa barra de aço, eu consigo identificar o quê? Alongamentos. Essa barra ela vai alongando, ela vai deformando. E cada deformação está vinculada a uma tensão que eu aplico sobre essa barra. Quando eu ploto essa relação tensão, igual está aqui, tensão aqui em cima, que é o eixo vertical aqui, ó, com a deformação, eu consigo identificar pontos e desenvolver uma curva chamada tensão-deformação. Nós vamos ver isso com mais cuidado, com mais detalhe, mas basicamente a curva tensão-deformação é o quê? É uma curva que relaciona para uma dada tensão qual que é a deformação que o meu elemento estrutural, que o meu corpo de prova sofreu. Para a gente ir se fundamentando, vamos começar aqui pelo conceito de deformação. Nesse caso aqui, eu apresentei para vocês uma mola, e essa mola, a pessoa vai lá e puxa essa mola. Essa mola, inicialmente, ela poderia ter um comprimento aqui, vamos dizer aqui, L. Quando é aplicada uma força nessa mola, ela sofre uma deformação delta. Para a mola, é muito fácil a gente visualizar isso. Mas numa barra de aço, numa barra de concreto, num elemento de madeira, num tubo de PVC, qualquer tipo de material, quando a gente aplica uma força, seja uma força de tração ou uma força de compressão, ele sofre deformações. Às vezes são deformações bem nítidas, né? Como no caso de uma mola ou uma borracha, que eu puxo a borracha e consigo vê-la deformando. Mas às vezes elas são deformações pequenas, que em diversos casos a gente consegue perceber apenas com elementos de precisão. Mas a deformação ela sempre acontece. Quando eu submeto uma força, eu ajo com uma força em cima de um elemento, essa força gera uma tensão, essa tensão tende a fazer esse material, esse elemento, a deformar. Agora, essa deformação a gente consegue transformar ela no formato, vamos dizer assim, de deformação específica. O que é uma deformação específica? Para a gente entender isso, vamos olhar essa barrinha aqui na nossa apresentação. Vamos considerar uma barra de seção A com um comprimento L. Eu aplico uma força P aqui nessa barra. No que eu aplico uma força P, a minha barra ela sofre uma deformação que a gente vai chamar de delta. A deformação específica, ela é igual ao delta, a deformação linear que eu observei aqui, quantos milímetros, quantos centímetros que o meu elemento ele deformou, dividido pelo comprimento original L. Isso é chamado de deformação específica. Por que se usa muito a deformação específica? Porque a deformação específica, ela independe do material. Como assim? Vamos explicar melhor. Vamos supor que essa barra aqui, ela tivesse um comprimento 2L. A hora que eu aplico a mesma força P, a deformação que a gente vai observar vai ser uma deformação 2Δ, considerando que fosse o mesmo material. Então, para um mesmo material, considerando que esse material ele é um material homogêneo, isotrópico, e também um material elástico, que é aquilo que a gente costuma estudar na resistência dos materiais, na mecânica das estruturas, como o nosso alvo principal, a gente observa que a deformação específica ela não muda em função do comprimento do nosso elemento. Como observei antes, mantido o mesmo material. Então, por isso que se usa muito o termo deformação específica, que é a deformação linear observada ali, dividido pelo comprimento inicial do nosso elemento. Agora, nós vamos entrar no conceito de diagrama tensão-deformação. Para isso, eu estou apresentando aqui para vocês um corpo de prova muito usual, aplicado aí para controle de qualidade de aço, onde esse corpo de prova ele tem extremidades como se fossem roscáveis aqui, ou poderia ainda ser em formato de... Parece um ossinho que ele é um pouco... Opa, vou voltar um pouquinho aqui. Ele é um pouquinho mais largo aqui, de tal modo que permita que uma garra segure ele, mas essa extremidade, essa borda, permite com que seja fixada a uma garra de uma máquina em cada uma das extremidades, e essa máquina ela começa a puxar
esse corpinho de prova. Começa a tender a alongar ele, um ensaio de tração. Aqui na nossa projeção, a gente tem uma ilustração também, que eu retirei lá do livro do Hibbeler, onde a gente tem uma máquina, e essa máquina ela vai puxá-la, esse corpinho de prova que está ali. Nessa máquina tem um mostrador, e esse mostrador vai mostrando qual que é a força que está sendo aplicada. Conhecendo a força, eu consigo identificar qual que é a tensão que age sobre o meu elemento estrutural. E além disso, esse equipamento também aqui, além dele fazer o controle de carga, ele também faz o controle de quanto que o meu elemento está deformando. Por isso que inicialmente a gente tem esse tamanho L0 aqui, ó, onde pode-se trabalhar com sensores chamados de extensômetros. Existem várias formas de se empregar esses elementos, mas esses extensômetros, eles conseguem medir então a variação dessa dimensão L0 aqui. De tal modo que eu consigo fazer? Eu consigo então, para cada tensão sigma, tensão normal sigma, que é o que? A força sobre a área do nosso elemento estrutural, do nosso corpinho de prova, para cada uma dessas tensões, eu consigo identificar qual que é a deformação específica que ele sofreu, ou seja, qual que é a deformação total sobre o comprimento inicial. Desse modo, eu vou progredindo continuamente a minha força P, essa força P vai aumentando aqui nessa máquina, de tal modo que a tensão que o nosso elemento está submetido, ela vai variando, e naturalmente a deformação também, ela também vai aumentando. Assim, o que a gente faz? Com vários pontos de deformação específica e de tensão, a gente consegue montar um diagrama chamado de diagrama tensão-deformação. Aqui em vermelho eu destaquei uma linha, ó, onde estou indicando com o meu dedo, onde seria um caso específico, ou seja, eu teria uma tensão sigma aqui normal, e essa tensão sigma normal, ela identifica uma deformação específica epsilon. Desse modo, a gente consegue então montar o nosso diagrama tensão-deformação. Desse modo, com o nosso diagrama tensão-deformação, a gente consegue caracterizar dois grupos bem específicos de materiais. Um primeiro grupo, chamado de materiais dúcteis, e um segundo grupo, chamado de materiais frágeis. O que são os materiais dúcteis? Os materiais dúcteis são aqueles que, antes de romper sob o efeito de um carregamento progressivo, um carregamento que vai aumentando, ele demonstra uma grande deformação. É o caso da borracha, da mola, que a gente comentou lá no início. Isso é próprio de material dúctil. Já o material frágil, que eu dei como exemplo para vocês, o pilar de concreto de alta resistência, que ele rompe de repente, poderia ser uma placa de vidro também. Se você começar a puxar uma plaquinha de vidro, você não vai perceber deformações significativas nela, ela rompe quase que instantaneamente. Bem num nível ali bem pequeno de dimensão, com grande precisão, talvez você até perceba uma deformação, só que é uma deformação bem pequenininha. Mas o material frágil tem essa característica, ele rompe demonstrando uma deformação muito pequena, sem avisar. Aqui pra gente, a gente vai trabalhar mais com materiais dúcteis. Como exemplo de materiais dúcteis, eu trouxe aqui para vocês, a gente tem os aços estruturais que a gente usa e certas ligas metálicas como o alumínio. Materiais frágeis, eu citei como exemplo aqui o vidro, a rocha e entre outros. O concreto de alta resistência, ou até mesmo o concreto ali de 20 megapascal, 30 megapascal, quando ele é um concreto sem aço, ele também tem um comportamento frágil. Aqui é uma outra forma da gente observar o comportamento desses materiais frágeis e dúcteis. Vamos olhar primeiro para o frágil. Aqui eu fiz uma curva tensão-deformação do frágil. Lembrando que, embora ele deforme pouco, ele apresenta uma certa deformação. Mas qual que é a característica do material frágil? A hora que ele chega na tensão última, que é a tensão de ruptura, ele já rompe. Chegou na tensão de ruptura, ele rompe, sem avisar. Isso é próprio do material frágil. Já o material dúctil é esse outro gráfico aqui, ó. O que a gente observa? Quando ele chega na tensão última, que é a tensão que levaria, vamos dizer assim, que o elemento, a máxima capacidade resistente dele, ele tende a deformar e apresenta uma redução de tensão. É um pouco estranho isso, mas o que acontece? Isso aqui é um diagrama tensão-deformação, obtido naqueles equipamentos
como eu mostrei anteriormente, que o elemento ele é submetido a um ensaio de tração. E a gente observa o seguinte, a hora que ele chega numa tensão última, que é a capacidade máxima dele resistir, ele não rompe. Ele simplesmente ele alonga, e no que ele alonga, ele alivia a tensão sobre ele, e aliviando a tensão sobre ele, ele deforma. Esse processo de deformação alivia a tensão sobre ele, e lá na frente, com uma tensão um pouco menor que a última, ele vai romper. Isso é próprio do material dúctil. Talvez é um comportamento um pouco estranho para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, mas é isso que acontece mesmo. Ele chega numa máxima tensão, que ele resiste, ele alonga bastante, ele tem uma deformação bem grande, deformando bastante, ele reduz a tensão sobre ele, que é como se aliviasse a tensão sobre ele, e então ele rompe lá na frente. Enquanto para o material frágil, esse alongamento, essa deformação expressiva, ela não existe. Atingiu a tensão máxima do material, ele rompe sem avisar. Para melhorar o nosso entendimento agora sobre materiais dúcteis e materiais frágeis, aqui a gente vai voltar para aquele corpinho de prova que eu apresentei para vocês lá no início, que a gente submete a um esforço de tração para analisar a curva tensão-deformação. O que a gente percebe para materiais dúcteis? A ruptura ela se dá após uma deformação, como a gente viu anteriormente, de tal modo que existe uma redução da seção do elemento estrutural do nosso corpinho de prova. E se a gente for olhar para essa superfície de ruptura, ela forma aqui um ângulo de aproximadamente 45 graus. Aproximadamente, não está apresentado aqui, mas ela, devido a esse afunilamento aqui, a gente observa aqui que essa superfície ela tem uma inclinação de 45 graus. Já na ruptura frágil, a gente não consegue observar de forma significativa essa redução da seção, porque, como nós vimos anteriormente, o elemento ele se rompe sem deformar muito. De tal modo, se nós formos olhar essa superfície aqui, ó, fazer uma linha aqui, tangenciando essa superfície, a superfície de ruptura, ela é praticamente perpendicular ao eixo do nosso elemento estrutural. E essa superfície aqui na horizontal, embora aqui tenha 45 graus de inclinação, se nós olharmos aqui, ela fica praticamente paralela ao eixo da seção, porque a seção ela não muda muito, ela não deforma muito antes do elemento se romper. Mas continuando aqui na sequência, nós vamos então tratar mais do diagrama tensão-deformação para materiais dúcteis. Aqui eu tenho dois diagramas tensão-deformação para materiais dúcteis. Agora a gente não vai falar mais de materiais frágeis. O nosso foco são os materiais dúcteis. Aqui à esquerda, a gente tem um diagrama tensão-deformação de um aço. Se você olhar no material que foi oferecido para você, tem esse mesmo diagrama lá, que foi extraído também do livro do Beer, Resistência dos Materiais. E aqui à direita, nós temos de um outro material dúctil, que é uma liga de alumínio. O que a gente percebe para o aço? E aqui nós vamos investigar com um pouco mais de cuidado. A gente percebe que, inicialmente, existe um trecho praticamente reto aqui, ó. No próximo slide, alguns slides à frente, nós vamos ver que essa região reta aqui é onde existe uma proporcionalidade entre a tensão aplicada e a deformação que o material apresenta. Esse trecho reto aqui identifica para a gente a lei de Hooke, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente sobre ela também. De tal modo que chega uma hora que o material, o aço aqui, ele atinge um pico que identifica a tensão de escoamento. Nessa tensão de escoamento, o nosso material ele sofre um escoamento muito grande, o aço ele escoa bastante. Ele tem uma tensão praticamente constante, aqui uma pequena redução, mas é praticamente constante, de tal modo que ele entra num trecho, aqui, numa deformação específica de 0,02, quando ele chega nessa deformação específica, ele começa a apresentar uma recuperação estrutural do material. Isso mesmo, lá no ensaio de tensão-deformação, a tensão ela começa a subir, o material continua deformando, até que ele chega numa hora numa tensão última, que é a capacidade máxima, a tensão máxima que o aço resiste. Quando chega aqui nessa tensão última, começa a sofrer um processo de estricção. O que é a estricção? Deixa eu voltar aqui um slide para trás. Seria esse afinamento aqui, ó, do nosso
elemento do nosso corpo de prova, aqui ele começa a sofrer um processo de estricção, continua deformando até que ele rompe. Isso é próprio do aço, material dúctil. Um outro material dúctil que tem aqui nesse outro gráfico tensão-deformação, diagrama tensão-deformação, é da liga de alumínio. A gente também percebe que ele deforma até chegar numa tensão última, que é a máxima tensão que o material resiste. Então ele começa a perder seção até que ele rompe. Ele começa a alongar, perde seção até que ele rompe. Por que eu mostrei esses dois casos aqui para vocês? É que mesmo dentro dos materiais dúcteis, o comportamento não é uma regra para todos. Nos elementos estruturais de concreto armado, o comportamento que a gente mais olha, que é para o aço, é esse daqui. Mas se você fosse trabalhar com uma liga de alumínio, o elemento estrutural baseado em liga de alumínio, o diagrama tensão-deformação que você tem que considerar é um diagrama com essa cara, essa forma. Para a gente introduzir aqui o conceito da lei de Hooke, eu vou trabalhar com o diagrama tensão-deformação para o aço. Vou manter ele aqui. Também serve para a liga de alumínio e para outros materiais dúcteis. Mas o que a lei de Hooke nos fala? Nos fala o seguinte, que a tensão ela é proporcional à deformação, até um limite de proporcionalidade. Esse limite de proporcionalidade, usualmente ele é convencionado ali como a tensão de escoamento, porque a hora que o material escoa, ele passa a uma condição ali de deformação que perde a proporcionalidade, a proporção entre a deformação e a tensão. Então, a lei de Hooke, a gente aplica ela usualmente nesse trecho linear do diagrama tensão-deformação, onde aqui nós constatamos por ensaios, por análises, que realmente existe um aumento proporcional. Para cada unidade que eu aumento aqui a minha deformação, existe um aumento proporcional da minha tensão. Então, a lei de Hooke ela se aplica dentro desse intervalo aqui. Para a gente aprofundar naquilo que foi trabalhado e melhorar o conceito de tudo isso que foi proposto para vocês, eu trouxe aqui dois exercícios conceituais. Nesse primeiro exercício, nós vamos considerar uma barra de aço de seção constante A, submetida a uma força axial P. É uma barra de aço, ela está sendo tracionada a uma força P. Considere que o aço tem tensão última igual a 500 megapascal e o coeficiente de segurança CS é 1,15. Aí o exercício nos pede, verifique se uma seção de 20 milímetros por 20 milímetros resiste à força de tração dada por P igual a 160. Ou seja, nós temos uma barra de aço, ela tem 20 milímetros por 20 milímetros, seção quadrada, e essa barra de aço ela é submetida a um esforço P de tração positivo aqui de 160 kN. Que o exercício nos pede é para a gente verificar se essa barra ela resiste a essa força. Como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar qual que é a tensão admissível da nossa barra. Porque, veja bem, embora exista uma tensão última, que é a capacidade resistente ali, que realmente leva ao colapso, o nosso elemento estrutural, a gente tem que trabalhar com uma tensão admissível, para a gente ter uma margem de segurança. Como que a gente define a tensão admissível? E já foi apresentado para vocês aqui na nossa unidade de hoje. A tensão admissível é igual à tensão última dividido pelo coeficiente de segurança. A nossa tensão última, que foi dada aqui, ó, para esse aço, 500 megapascal. Entrei aqui com 500 megapascal. Qual que é o coeficiente de segurança que é para considerar que o exercício nos oferece? 1,15. 500 sobre 1,15. Fazendo essa divisão aqui, vamos resultar então que a tensão admissível que esse aço ele aceita é de 434,8 megapascal. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que calcular a tensão que está agindo nessa barra, para ver se essa tensão agindo na barra ela é maior ou menor que a tensão admissível. Assim, o que a gente tem? A gente tem que essa força P de 160 kN positiva, uma força de tração,
conforme convenção que a gente vem utilizando, essa força P de 160 kN, ela é igual a 160 vezes 10 a terceira Newton. Se você puder voltar um pouquinho para trás na aula, você vai se recordar que a gente apresentou para vocês as unidades. Qual que é a área da seção do nosso elemento estrutural, dessa barrinha de aço? A área é igual a A vezes B, lado vezes lado. De tal modo que a gente tem 20 milímetros vezes 20 milímetros, transformando em metros, 20 vezes 10 a menos 3, vezes 20 vezes 10 a menos 3, que é igual a 400 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Então, a tensão que age sobre esse elemento estrutural é dado por o quê? É força sobre área, como nós vimos anteriormente, que é uma tensão média, lá no início, a tensão normal média, logo no início da nossa aula de hoje. Essa tensão normal média, então, é 160 vezes 10 a terceira Newton sobre a área do nosso elemento estrutural, que a gente calculou aqui, que é 400 vezes 10 a menos 6. Fazendo aqui a divisão, nós vamos chegar então que a tensão média que age sobre essa barra é o quê? 400 vezes 10 a sexta Pascal. Por que é Pascal? Pascal é Newton por metro quadrado. Esse 10 a sexta aqui, ele tem a equivalência para a gente de mega. Ou seja, 400 vezes 10 a sexta Pascal é igual a 400 megapascal. O que a gente começou a perceber já aqui, ó? Vamos recordar qual que era a tensão admissível do aço? 434,8 megapascal. Qual que é a tensão que age sobre o aço? 400 megapascal. Desse modo, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que a tensão admissível à tração é a máxima tensão que pode ser aplicada na barra, considerando aí os critérios de segurança. Nesse caso, se a gente comparar esse 434,8 que a barra admite, ele é o quê? Maior do que a tensão atuante, que é uma tensão de 400 megapascal. Ou seja, desse modo a gente pode dizer que a barra, ela resiste, atendendo os critérios de segurança aí, à força de tração de 160 kN. O que a gente constata também? Para aços convencionais que a gente usa aqui no Brasil, o CA50, o CA60, para as estruturas de concreto, por exemplo, concreto armado, a gente percebe que a resistência à tração do aço é igual à própria resistência à compressão. Então a gente poderia dizer que se esse aço fosse submetido a uma compressão de 160 kN, por isso eu coloquei o sinal negativo aqui, a gente teria que a tensão à compressão dele seria de menos 400, só muda o sinal. Tração positiva, compressão negativa. Ou seja, a gente poderia dizer também que o aço ele resiste a uma força de compressão de menos 160 kN. Aqui apenas fazendo um paralelo aí entre compressão e tração. Isso nem sempre é válido, tá? Para aço a gente verifica que a tensão de tração resistente, a tensão de compressão resistente é a mesma, ela não muda. Mas quando a gente trabalha com concreto, isso não é válido. O concreto, naturalmente, ele tem uma resistência à compressão bem maior do que a resistência à tração. A madeira, que vocês vão estudar em outras disciplinas aí no decorrer do curso de vocês, ela também muda. Se é na direção das fibras, o material tem uma resistência. Se é perpendicular às fibras, tem outra resistência. Se é oblíquo às fibras, tem uma resistência diferente. Mas para o aço aí, tanto tração quanto compressão, a resistência é a mesma em módulo. Um outro exercício conceitual que eu vou trazer para vocês aqui é sobre o módulo de elasticidade, considerando aí o diagrama tensão-deformação. Seja o diagrama tensão-deformação para o aço mostrado na figura, nessa figura aqui. A gente tem um diagrama tensão-deformação para um aço. Esse diagrama tensão-deformação relaciona o quê? A deformação com a tensão. Nesse diagrama, o que a gente observou? Que para a tensão de 240 megapascal, conforme nos diz o exercício, corresponde ao valor de deformação específica, epsilon, igual a 0,0012 milímetros por milímetros. Então, nesse trecho linear, veja bem, estou pegando aqui no trecho linear, onde a lei de Hooke ela é válida. Se observou, então, que para essa deformação específica, a tensão que o material está submetido é 240 megapascal. E ele pede para a gente, então, determinar um modo de elasticidade. Como que a gente determina o modo de elasticidade? Através da lei de Hooke.
A lei de Hooke nos diz o quê? Que a tensão é igual o módulo de elasticidade vezes a deformação. Se eu modificar aqui a forma da equação, jogar a deformação específica dividindo a tensão, a gente fica então com a equação fica nesse formato. Ó. Módulo de elasticidade igual a tensão sobre deformação específica. Aplicando os valores, ou seja, 240 de tensão sobre a deformação específica, 0,0012 milímetro por milímetro, a gente vai ter então que o módulo de elasticidade é igual ao quê? Igual a 200 mil megapascal. Esse 200 mil megapascal é o quê? É 200 vezes 10 a terceira megapascal. 10 a terceira vezes mega é igual a giga, como a gente mostrou anteriormente para vocês lá na aula sobre a forma de apresentação da tensão. De tal modo que a gente vai ter então que o módulo de elasticidade do aço é igual a 200 gigapascal, que é o módulo de elasticidade aí padrão para os nossos aços empregados nas estruturas de concreto armado. Assim, então, para esse diagrama tensão-deformação, a gente conclui que o módulo de elasticidade desse aço é 200 gigapascal. Aqui nós temos as principais referências utilizadas na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.